Para muitas pessoas, a concepção desse barco é algo totalmente errada. É uma concepção furada. Abram suas Bíblias, se vocês fizerem a gentileza, no livro de Hebreus capítulo 11. Vamos ler alguns versículos ali. Hebreus capítulo 11. Para ser bem sincero, eu vou ler apenas um versículo, que é o verso 7. Hebreus 11, verso 7 diz o seguinte: pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. É uma passagem simples, mas fala que Noé, movido por um temor santo, quando avisado de coisas que ele ainda não via, aquele negócio da chuva e do blobar que eu mencionei ontem para vocês. Noé não tinha a menor ideia do que era chover, mas Deus disse, vai chover, e pelo fato de Deus ter dito que iria chover, Noé foi e construiu uma arca. Se vocês olharem um pouquinho em 2 Pedro, também tem algumas coisas muito interessantes quando tratam desse texto. Só para vocês poderem ter uma ideia, o texto todo é de 2 Pedro, desculpe-me, capítulo 3. Abram suas Bíblias ali. Foi algo muito interessante. Eu vou começar lendo no verso 3 e vou até o verso 7. Diz o seguinte: antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. O dilúvio não foi uma brincadeira, foi uma coisa séria. Foi tão séria que Deus tratou com grande seriedade todo esse contexto. Foi anunciado, foi preparado e foi colocado em prática na vida de um homem chamado Noé. Deixe-me ler alguns versos mais do livro de Gênesis, logo lá no capítulo 6, começando no verso 9. Gênesis 6, verso 9. Diz assim: esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo de sua época, ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. Dividia em compartimentos e revestia de piche, por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal, e você, para que sejam conservados, a você, para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento.
Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Só um pouquinho da história, do comecinho da ideia da Arca de Noé. A história que nós vamos ver um pouquinho, observando a questão da própria arca, tem muito a ver no que diz respeito também a uma vida de vitória. É uma vida de execução, de planejamento, de projetos. Eu fico impressionado porque Deus pede a Noé para fazer algo muito interessante e grande. A gente vai ver o quão grande era o negócio. Primeiro, deixa eu falar um pouquinho a respeito das pesquisas. Muita gente pergunta, e aí, a respeito da Arca de Noé, acharam a arca ou não? Onde é que ela está? Dá para pesquisar? O pessoal sabe o que tem? Todo esse tipo de coisa. Deixa eu me dar algumas ideias básicas do que nós conhecemos até o presente momento. As montanhas do Ararat, principalmente a montanha principal que tem sido alvo de estudo, é uma montanha que fica nessa região que vocês estão vendo, no Oriente Médio. Mais precisamente naquilo que nós chamamos de região do Ararat. É chamado também de Reino Urartu, ou Ararat, como era conhecido antigamente. Urartu era o nome que era conhecido antigamente. Hoje, na geografia atual, a montanha do Ararat fica numa posição privilegiada. Por quê? Tem 4 países que dizem ser o dono dela. Você pode perceber quão amigo eles são, né? Uns são os turcos, outros os iraquianos, o pessoal da Armênia e o pessoal do Azerbaijão. Então todo o pessoal assim muito amiguinho, eles gostam de explodir uns aos outros. Sabe aquele ditado que Deus nos manda que amassássemos uns aos outros? Praticamente essa é a dinâmica do pessoal. Ou seja, é uma região muito difícil de você conseguir acesso para pesquisa, politicamente falando. É um problema sério. Não é uma questão de chegar e falar assim, que legal, vou para lá pesquisar a arca. Tudo bem, você chega lá na montanha, o pessoal da Turquia fala, olha, espera aí, nós somos os donos da montanha. Você tem autorização? Falo, não, o pessoal lá do Iraque me deu autorização, mas eles não são o dono da montanha. Nós somos os donos da montanha. Então se você consegue autorização, você tem que conseguir a autorização dos 4 ao mesmo tempo. É mais ou menos como falar com Bin Laden e Companhia Limitada, falando, ó, me dá uma autorizaçãozinha, coisa desse jeito. É difícil. Então o problema político é um deles. Não somente a questão do problema político, como o problema físico, ou seja, a própria montanha, o Ararat é um problema sério. Aqui vocês têm uma vista da montanha, da planície, tendo uma ideia do Monte Ararat. Naquele lado esquerdo de vocês estão vendo o Ararat maior. Um pouquinho aqui, uma vista do outro lado, também da montanha do Ararat. O Ararat não é uma montanha muito fácil, não. Muitas pessoas perguntam assim, nossa, mas se a arca parou nisso aí, como é que Noé desceu com a bicharada lá de cima? Não é fácil, Noé criou um tobogã, soltou a bicharada de cima, foi todo mundo escorregando até lá embaixo, é básico. A questão toda é que nós vamos estudar um pouquinho dessa montanha, para perceber que ela já passou por grandes transformações nesses últimos séculos, devido a terremoto e vulcanismo. A base da montanha não é vulcânica, o topo dela é. Significa que essa montanha nem sempre foi um vulcão. Hoje, o topo dela é de um vulcão. Nós nem sabemos ao certo se a arca não está totalmente soterrada embaixo da lava, ou o que pode ter acontecido por ali. Isso só para vocês terem uma ideia. Mas dá para ter uma visão por aqui da dificuldade de acesso a essa montanha. Quando nós olhamos um pouquinho, ali você tem o Ararat maior à sua esquerda, o menor à sua direita, e deve você ter uma vista de satélite. O problema do Ararat maior, que é onde provavelmente se encontra a Arca de Noé, é um pequeno lugarzinho com 32 quilômetros quadrados de gelo com uma espessura de aproximadamente 10 metros. Ou seja, 10 metros de espessura. É quase que esse negócio todo aqui só de gelo. Imagina a arca lá embaixo, você tem que perfurar tudo isso daí. E você só tem 32 quilômetros quadrados para procurar o negócio. Ou seja, achar uma agulha no palheiro. Não é fácil. Um outro problema que nós temos é como chegar até lá. Por quê? A montanha, dá para você perceber, não é um lugar de tão fácil acesso hoje. Deixe-me deixar bem claro, o Monte Ararat já passou por várias mudanças no que diz respeito à sua geologia, ao seu aspecto físico. Já mudou na parte por questão de vulcão e por questão de terremoto. Então dá para ter uma ideia um pouquinho das dificuldades. No canto direito de vocês, dá para perceber, é uma parte praticamente voltada para o desfiladeiro Ahora, que é onde a maior parte das pessoas acredita que está a arca. Ou seja, dá uma olhadinha no carinha ali em cima e olha a altura da brincadeira.
Então isso aí para você ter um pouco de ideia a respeito do dilúvio, da montanha onde está a arca. Um pouquinho mais da vista dela, que é a lateral. Muitas pessoas acreditam que todo esse negócio, a arca se encontra do lado oposto, ou seja, você tem que entrar pela Turquia, onde você tem um caminho mais fácil, subir uns paredões, chegar lá em cima e do outro lado é só desfiladeiro, para chegar até onde praticamente deveria e possivelmente está a arca. Então dá para ter uma ideia do visual da desfiladeiro Ahora. Bom, vamos falar da arca especificamente, porque isso é o que vem junto com os flanelógrafos, certo? O pessoal aí da época de flanelógrafo, lá na igreja, historinha, conhece bem isso aí. Eu, quando era garoto, eu gostava demais quando tinha a historinha da Arca de Noé, porque minha professora sempre me deixava colar os elefantes e as girafas. Eu gostava de colar os negocinhos grandes. Eu não gostava de colar a ovelhinha, porque eu olhava aquela portinha desse tamanho e via aquele gigantão desse tamanho assim, de um camelo, uma girafa, esses bichos grandes. Sabe que nunca me deram, assim, no flanelógrafo, nem um desenho de por exemplo, um dinossauro. Só para você ver como as nossas igrejas são evolucionistas. Eles colocam os dinossauros na Idade da Pedra, assim, quer dizer, antes da Idade da Pedra, não tinha nenhum dinossauro na arca. Mas o que para mim era impressionante é que essa ideia da arca é o que predomina a maior parte das pessoas até o dia de hoje. Ou seja, um barco. Dá para perceber aqui no desenho que tem um macaquinho lá em cima que é o único inteligente da turma, né? Ele está morrendo de dar risada vendo Noé tentando pegar o pica-pau, porque vamos ser bem sinceros, pica-pau na arca seria um problema. Imagina os buracos, sem contar cupim, né? Cupim seria outro problema sério também na arca. Mas, deixando de lado essa ideia, vamos pensar um pouquinho a respeito da arca. Duas pessoas que são tidas como testemunhas oculares da arca de Noé, são os dois principais, a lista se estende a praticamente 7, mas esses são os dois principais. Um deles é esse senhor que vocês estão vendo do lado esquerdo de vocês, chamado George Hagopian. George Hagopian, ele foi um turco, nasceu ali na Turquia, foi criador e pastor de ovelhas a maior parte da sua vida, quer dizer, durante a sua infância, desculpe-me. E quando ele tinha, na fase de mais ou menos do ano de 1902 e 1904, devido a uma série de anos em que o verão foi extremamente quente, um grande derretimento de gelo, foi possível tanto a ele quanto ao tio dele subirem até onde estava a Arca de Noé. E ele diz ter visitado a arca, ter visto a arca. O desenho que vocês estão vendo aqui do lado é um desenho feito pela equipe do Dr. Alfred Lee, aquele senhor ali do lado direito na foto, que é um dos maiores pesquisadores da Arca de Noé que nós temos, mostrando o que foi que George Hagopian havia visto. O que é fascinante nisso é que alguns anos depois, um outro senhor, chamado Ed Davis, durante os anos da Segunda Guerra Mundial, o batalhão dele ficou na Turquia, no Irã, desculpe-me, no ano de 1943, ele diz ter também tido a oportunidade de subir até onde estava a Arca de Noé. E ele deu uma descrição do que ele viu. E a descrição dele é essa que vocês estão vendo na parte lateral. Ou seja, desculpe-me, um barco com 2 pedaços. Arca rachada, quebrada no meio. Nós sabemos que durante a década de 20 e a década de 30, vários grandes terremotos sacudiram a montanha do Ararat. É possível que num desses tenha partido a arca no meio. O que é fascinante é a descrição que esses 2 homens deram, até mesmo dos detalhes internos da arca. O que é fascinante é que esses 2 nunca se encontraram, nunca falaram um com o outro. E a quantidade, o nível de detalhes foi muito grande. Portanto, baseado na descrição dele e outros também, que praticamente a descrição é a mesma, mas esses são os mais confiáveis, a arca seria algo praticamente como vocês estão vendo ali. Um caixote. Você fala, mas isso daí não se parece com um navio. É óbvio. Noé não tinha nenhum interesse em levar a bicharada para um passeio no Caribe, não era tour. Grand Tour pelo Caribe, Noé e seu zoológico flutuante, então vamos visitar o pessoal aí pelo mundo afora, não era isso. Ele queria flutuar, só, única e exclusivamente. A arca tem uma dimensão muito interessante, como eu já mencionei para vocês, eu estou usando a NVI, e a NVI já traduz essa versão, as dimensões que nós temos. Originalmente, o que Deus propôs para Noé é que a arca teria 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura, 30 côvados de altura. Essa seria o tamanho da arca.
Quando nós fazemos um estudo dos côvados antigos, aí você tem algumas ideias. Por exemplo, os babilônicos tinham um côvado de aproximadamente 50 centímetros. O côvado egípcio tinha o maior e o menor. O maior era quase 53 centímetros, o menor 45 centímetros. Tinha também o côvado hebreu. Maior, quase 52 centímetros, menor, praticamente 45 centímetros. Baseado nessas dimensões aqui, nós calculamos a dimensão básica da arca, que seria algo assim. Eu estou tomando o menor côvado. Seria aproximadamente 133 metros e meio de comprimento, um pouquinho mais de 22 metros de largura e um pouco mais de 13 metros de altura. E o barco seria algo como aquilo que vocês estão vendo. O alvo era flutuar, só isso. O que é fascinante, quando nós pegamos o tamanho da arca, vejam só, a arca tinha um volume de aproximadamente 41 mil metros cúbicos, peso bruto 14 mil toneladas, deslocamento 20 mil toneladas. Veja a proporção do ser humano com a arca, e a escala é real. Só para a gente ter uma ideia da arca como um todo. A gente tem uma ideia muito diferente da arca de Noé, né? Parece que é um negocinho pequenininho lá, assim, um barquinho, que colocaram a bicharada dentro, mas como é que vai se colocar toda essa bicharada lá dentro? Isso seria mais ou menos uma representação da arca de Noé. Tamanho do negócio. O que é fascinante para a gente, agora eu gostaria de fazer algumas aplicações práticas. Nós estamos tratando muito de vida de vitória. Imagina Deus chegando para Noé e falando: Noé, eu vou mandar um dilúvio, portanto você vai construir uma arca. Noé devia ter falado consigo mesmo assim: já vi que eu vou ter que ir para a universidade, porque eu sou fazendeiro, meu negócio é arar terra, esse tipo de coisa. Noé entra na internet, começa a procurar cursos universitários, construção de arca, vai procurando, aí ele arca 101, legal, esse é o curso que eu preciso, vou fazer um curso de como construir arca. Daí ele entrou na parte de cálculos estruturais, daí teve que fazer equações diferenciais também, todo esse negócio foi fazendo parte da... Não é interessante que muitas vezes a maior parte das pessoas tem uma tendência de falar assim: Noé foi construir a arca. É? Imagina os cálculos estruturais que Noé precisou fazer para construir essa arca. Dá uma olhadinha nessas vigas aqui, em cima da gente. Quantos de vocês ficam totalmente confortáveis em saber que o cara que calculou isso, simplesmente uns 5 ou 6 prédios que ele calculou já caíram? Você dá uma olhadinha e fala: não tem bem certeza não. Essa é uma ideia muito importante. Noé, ele tinha uma grande responsabilidade que Deus colocou na mão dele. Deus falou assim: esse é o negócio, agora você vai e constrói. Noé teve que aprender a como fazer arca. Já imaginou? Para quem nunca construiu arca, vai começar a aprender a fazer arca? Acho que Noé começou fazendo barquinho de papel, né? Vamos ver como é que funciona o negócio. Montou uns barquinhos de papel, colocou na água, falou: parece que vai funcionar. Foi estudando. O que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte: que Deus, quando nos chama para uma tarefa, muitas vezes Ele espera que a gente se prepare para fazê-la. Às vezes a gente acha assim: Deus está me chamando para o campo missionário. E a impressão que a gente tem é que Deus vai te dar um balde de conhecimento teológico sobre campo missionário. E você de repente, vai levantar de manhã cedo, pronto para o campo missionário. Ou Deus está me chamando para ser pastor. Você já acorda no outro dia falando em grego e hebraico. Não é bem desse jeito. Deus nos chama para nos prepararmos e para fazermos a coisa bem feita. O que eu fico impressionado, pensem comigo só por um instantinho. Já pensou Noé com a sua arca toda montada e construída, começa o dilúvio, de repente um dos filhos de Noé fala: pai, o senhor lembra daquilo? Noé fala: esqueci, rapaz. O que vai acontecer? Pai, eu acho que o barco vai afundar, né, pai? Desse jeito, o senhor esqueceu de pôr aquilo. Imagina os detalhes para montar todo o negócio. Tudo que precisava, tudo teve que ser pensado e bolado, esquematizado, calculado e tudo mais. Mas não é bem assim que a gente pensa para a nossa vida quando a gente pensa a nível de arca. Dá a impressão que Deus falou para Noé: vamos fazer a arca. No dia seguinte, Noé estava lá com a arca pronta e falou: Senhor, está aqui a minha arca. Foram anos de trabalho. Eu creio que ele teve que fazer coisas, ele cortou, serrou, pregou, colocou. De repente falou: não vai funcionar desse jeito. O pessoal pode desmontar esse pedaço aí, porque não vai funcionar. A gente vai ter que trocar e fazer assim, 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 assim. Não é parte do dia a dia?
O que eu acho fascinante quando eu estudo a vida de Noé e penso nessa questão da arca, é que foi um grande projeto feito de coisas do dia a dia. Eu duvido que Noé não tenha dado uma martelada no dedo dele durante todo o tempo que ele construiu a arca. Ou um filho puxando um pedaço de madeira e acertou a cabeça do irmão lá do outro lado, tuque. Entende? É parte do dia a dia isso. Você acha que não tinha discussão do filho, por exemplo, chegava o Jafé e falava: ô pai, ó, o pessoal me convidou hoje para dar uma saidinha, tem uma pizza ali, uma pizzaria nova, já que vem o dilúvio mesmo, deixa eu aproveitar a pizza enquanto tem pizzaria, todo esse negócio. Não é falar: ó, cara, se a gente fizer desse jeito a gente não vai chegar em lugar nenhum, a gente vai ter que trabalhar mesmo. Parte do dia a dia, parte de um contexto de vida para construir esse negócio. Só a nível de comparação, dei uma olhadinha no tamanho da arca. A arca foi construída aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. Tinha 133 metros de comprimento. As grandes caravelas das descobertas, por exemplo, a caravela de Pedro Álvares Cabral, vocês estão vendo ali no número 2. Olha a comparação da caravela com a arca. Ou seja, a caravela era barquinho salva-vida, no caso de qualquer coisa. Aí Noé puxava a caravelinha dele lá, pronto, colocava na água e ia embora. Dá uma ideia, dá uma olhada no tamanho da coisa. O primeiro navio construído maior do que a arca é o Great Eastern. Dá para perceber, eu não coloquei do Titanic aí, porque vocês sabem o que aconteceu, né? Então, um pequeno probleminha básico assim. Se Noé tivesse construído o Titanic, ele não teria afundado, mas, de qualquer forma, só para vocês terem uma ideia do tamanho do negócio. O homem só conseguiu construir algo um pouquinho maior há cerca de 150 anos atrás. O projeto foi grande. Quando nós tratamos da arca, vamos pensar em alguns aspectos estruturais que são importantes para a gente ver o cuidado que Noé teve. Praticamente que você tem aqui a arca toda, ali a parte de cima vocês estão vendo aquilo que a gente chama de uma abertura de aproximadamente meio metro à sua volta toda. Funcionava para iluminação e para respiração. A arca foi dividida praticamente em pisos, 3 pisos. Deus mandou colocar um superior, um do meio e um inferior. Algo que é muito interessante quando nós estudamos os detalhes que a Bíblia nos dá, e quando você olha esse negócio, dentro dos pisos haviam compartimentos, onde você colocaria os animais. Mas também há um detalhe muito interessante, que vai ser, é importante para a gente agora, para aquilo que eu falarei para vocês hoje à noite, que está relacionado com os 2 pisos inferiores. A Bíblia nos diz que as águas do dilúvio prevaleceram 15 côvados acima das montanhas mais altas. O que significa isso? Imagina aqui sendo o fundo, o topo das montanhas. A arca e a água estava aqui em cima. O tanto de água que tinha e a arca dentro da água, ou seja, você tem 15 côvados da arca dentro da água. A arca passava em qualquer lugar e não raspava no fundo. Significa que pelo menos 15 côvados da arca estavam abaixo do nível d'água, o que implica em que os 2 compartimentos inferiores estavam praticamente embaixo d'água. O que vai implicar o quê? Era escuro e frio. A água do oceano é fria, na praia é quentinho, mas vai lá para o meio do oceano para você ver o negócio como é que é. É outra história ali, uma temperatura média mais ou menos de uns 10 graus, dependendo do lugar até inferior a isso. 12, alguns lugares, desculpem, 8, alguns lugares até 6 e 7 graus. Então há uma conotação muito interessante, vermos os detalhes. Algo que é muito interessante é que a Bíblia nos fala do tipo de madeira que foi construída a arca. Nós não temos certeza que madeira é essa. No original está ali, a palavra hebraica é gopher. Nós traduzimos isso aí como cipreste. Ali você tem uma ideia do que é o cipreste. O cipreste é um tipo de madeira extremamente resistente à água. Para vocês terem uma ideia, nos idos de 1800, 1900, todo esse negócio aí do século passado e retrasado, principalmente nos Estados Unidos e Europa, com aquelas locomotivas a vapor, todo esse negócio, o pessoal eles construíam muitas caixas d'água usando cipreste. Existem caixas d'água até hoje, com mais de 200 anos, que ainda o pessoal coloca água dentro delas. E a madeira não apodreceu, porque cipreste é uma madeira muito resistente, ela é extremamente resistente. Esse foi o tipo de madeira que Noé utilizou para construir a arca. Mais uma vez, nós não sabemos se é cipreste. O que nós conhecemos hoje, que é muito parecido na descrição, é essa.
Só para a gente terminar a parte da arca, eu gostaria de tratar algumas coisinhas de aspecto de âmbito geral sobre isso. É o seguinte: imagina a construção de um barquinho desse jeito, como mencionei para vocês. Um barco de aproximadamente 41 mil metros cúbicos. O que equivale a isso? Se você pegar um barco com esse tamanho, o volume interno desse negócio seria equivalente a você ter um prédio de 67 andares com apartamentos de 200 metros quadrados. Dá para imaginar o que não dá para fazer dentro desse negócio? O espaço é muito grande, mas mesmo assim as pessoas questionam. Peraí, segundo o texto que você leu, ali diz que Deus mandou entrar 2 de cada espécie. No mundo hoje são mais de 1.300.000 espécies, sem contar os fósseis, os dinossauros e companhia limitada. Ou seja, tem muita coisa para ser colocada ali dentro. É verdade. Olha que interessante, portanto, a estrutura que esse negócio tinha que ser para poder manter todo o sisteminha estável. Primeiro, a arca tinha que ser um barco que poderia manter vida ali dentro, como nós já vimos ontem, por pelo menos 1 ano. Imagina Noé construindo barco pensando o seguinte: eu vou construir um barquinho, o negócio aí vai ser uns 2, 3 meses, daí tá beleza, a gente já sai, já destruiu o mundo mesmo, a gente continua rolando o show. Já pensou se Noé tivesse construído um barco para durar 2 meses? Tem uma passagem na Bíblia que eu acho muito interessante. Certa vez Eliseu, falando com o rei, Eliseu, já velho, ele chama o rei e fala assim: vem até aqui, eu preciso que você faça uma coisa. O rei foi até lá, e Eliseu disse o seguinte: está vendo essa janela voltada para a direção a Damasco? Atira algumas flechas. O rei, que estava com uma aljava cheia de flechas, pegou uma, pegou outra, pegou mais uma, e parou. Eliseu ficou tão triste, mas ficou tão irado também, falou: por que você parou? Por que você fez só isso? Se você tivesse lançado umas 6 ou 9, você teria destruído os nossos inimigos. Agora você, por ter lançado apenas 3, você terá apenas 3 vitórias contra eles. Imagina se Noé tivesse feito o trabalho pela lei do mínimo esforço e do menor tempo necessário. Noé era um homem sábio, ele não sabia quanto tempo a coisa ia durar. Deus não disse a ele quanto tempo iria durar. Ele fez o máximo que deu para fazer dentro daquele negócio. Em vez de pegar a roupa dele e só amontoar tudo, ele foi lá, enrolou, porque cabe mais quando você enrola, tudo dobradinho ali para pôr mais roupa. Negócio de comida, compactou, deixou secar, fez tudo assim, tipo dry, aquele negócio seco, né? Ou seja, uva passa, coisa assim. Foi empacotando e arrumando a coisa. Fez as últimas compras lá no supermercado para ter certeza que está tudo direitinho, tudo arrumadinho. Ele era um homem que planejava e planejava muito bem. Nós temos dificuldade quando nós tratamos na obra de Deus fazermos a mesma coisa. Tudo é meio ralado, né? É para Deus? É para a glória de Deus. E a gente ensaia no último minuto, no último segundo, aí vai lá e faz o negócio, mas é para a glória de Deus. Irmão, se não der certo, não se preocupe, é para a glória de Deus, afinal de contas. O irmão canta desafinado, o acampamento sai pela metade, gente morre do lado de fora, mas foi para a glória de Deus, afinal de contas. Deus é glorificado é pelas coisas boas, é pela perfeição, não pela imperfeição, não por essas coisas. Noé foi um homem extremamente cauteloso quanto a isso. Quando ele criou e desenvolveu essa arca, ele pensou até mesmo nos menores detalhes. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como que você tem trabalhado com os projetos de Deus na sua vida? Deixa eu dar um exemplo básico. Vamos falar das suas notas lá na escola. Isso é um projeto de Deus na sua vida. Como é que está indo o projeto? Passei de ano. Não, não é passar de ano. É fazer o projeto para o louvor da glória de Deus. É o que eu tenho dito para as pessoas. A gente tem uma vontade tão grande de evangelizar os nossos professores. Daí você chega lá para o seu professor e fala: professor, olha, o Jesus que eu conheço é 10. Teu professor fala: mas a tua nota é 5. Ou seja, se Jesus é 10 e o teu padrão de 10 é 5, então Jesus só vale 5.
Há uma necessidade de termos um padrão como esse que Noé tinha. Noé quis fazer e fazer o melhor. Quando ele pegou esse projeto da arca para fazer, ele pegou para fazer uma arca. Ele não pegou para fazer um barquinho, ele fez um barco. E o barco foi tão bom que praticamente 4.000 anos depois a gente está procurando ainda pedaço do barco por aí. O barco está inteiro. Pelo que o relato dessas pessoas, imagina só. Pensa de uma forma bem prática agora, no contexto do que Noé precisou para construir esse barquinho. Deixe-me dar umas partes básicas. Faça um cálculo bem simples, probleminha de física que eu gostaria de deixar para vocês. Peguem uma rolha, tá? Coloquem numa piscina, água perfeitamente estável, não tem onda, não tem nada, está paradinho. Daí você vai pegar essa rolha, você coloca na água, vai afundar essa rolha aproximadamente deixar 1/3 dela só fora, 2/3 dentro d'água. Quando você soltar a rolha, o que vai acontecer? A rolha vai ficar oscilando. Ótimo, calcule as equações agora dessa oscilação. Você falou, espera aí, isso daí não é minha área. Noé teve que calcular isso. E Noé era fazendeiro. Eu chego para você e falo o seguinte, está vendo esse prédio aqui? Qual seria o esforço na junção das duas vigas ali em cima? Que força é essa que está acontecendo ali? Faça um cálculo de todo o sistema de momento torsor, de compressão das colunas. Você fala, mas isso aí não é minha área. Noé teve que fazer esses cálculos. O peso da madeira, já pensou? Noé começa a colocar a madeira, a arca começa a empenar. Já pensou que legal? A arca, Noé dá uma olhadinha, a arca está toda meio assim, ó. Igual algumas paredes de casas que a gente vê por aí, né? Você dá uma olhadinha assim na parede e a parede parece assim parece que foi uma cobra que fez. Porque o cara era fera, mas era uma cobra o cara que fez assim a parede, ficou tudo torto. Noé precisou cuidar desses detalhes, escolher madeira, ter padrão de qualidade. Não, essa madeira aqui não está boa não, aquela ali está legal. Essa pode pôr. Senão ele não iria conseguir construir uma arca que durasse todo o tempo que durou. Noé precisou trabalhar com as coisas do dia a dia, aprender. Eu creio que Noé e os seus 3 filhos, dado o tamanho da arca e um cálculo que eu fiz com o pessoal que faz construção por aí, trabalho com madeira e tudo mais, usando a tecnologia de hoje, para construir um negócio desse tamanho, 4 pessoas, eles demorariam pelo menos de 450 a 500 anos, com a tecnologia de hoje, tá? Você sabe que o Brasil, quando completou 500 anos, nós construímos uma caravela. Eu recebo e-mail de português, amigos meus até hoje, falando assim, se vocês precisarem de uma ajudinha para construir caravela, os portugueses sabem como fazê-lo. Eu fico assim pensando, puxa vida, a gente podia ter passado sem essa, né? Agora, o melhor da nossa engenharia fez uma caravela que não funciona. Noé teve um barco daquele tamanho para construir. Nós cremos que Noé também se utilizou de mão de obra especializada. Por que não? Contratar gente para trabalhar lá. Mas para você contratar gente, você precisa ter dinheiro para pagar o pessoal de volta. Noé tinha que ser um homem extremamente disciplinado em termos de finanças, em termos de organização, de estrutura, como fazer todo esse negócio e montar a coisa. Eu estou vendo que a chuva não está querendo ir embora não, né? Então eu vou continuar falando mais do dilúvio, já que não vai parar mesmo. Então só para você ter uma ideia, há uma necessidade de entendermos que o projeto de Noé, que Deus trouxe para a vida dele, foi um projeto muito grande. Um projeto que envolvia ele colocar toda a sua capacidade mental, intelectual, sua vontade, suas emoções em cima daquele negócio. E sabe o que é pior? Para se preparar para algo que ele ainda não conhecia. O que Deus pede para a gente, coisas que a gente conhece. Deus fala, olha, eu quero isso da sua vida. Normalmente tem outras pessoas que já fazem aquilo. Então você está consciente do que Deus está pedindo. Fala, que legal, então dá para avaliar e tudo mais. Ou o que você já fez, como é que é, assim. Então a pessoa te avisa, te informa, tudo isso acontece. Mas Noé, imagina Deus falando para Noé, Noé, eu vou fazer chover. Hoje a gente sabe que é chuva. Noé não sabia.
Esse foi um dos pontos mais importantes que eu vejo dessa vida de vitória desse homem chamado Noé, que pegou um projeto que Deus tinha dado para ele, abraçou esse projeto e disse: eu vou fazer o melhor que tem para fazer. Tanto é que ele fez um barco que durou mais de 4.000 anos e feito de madeira. Essa é a vida de um homem chamado Noé. Isso é um barco que esse homem construiu. Meu desafio final para vocês, dentro daquilo que Deus tem nos dado, daquilo que Deus tem colocado na sua vida, como você tem feito? Qual a qualidade? Se o negócio tivesse que ficar mais uma semana ou mais um mês, iria durar? Ou você já fez com data de validade? Não, o negócio é o seguinte, só vale para 10 dias após, entende? Imagina Noé termina a arca dele, plunk, prega uma plaquinha lá, válido para 60 dias após o dilúvio. O negócio tinha que ser por um tempo indeterminado. Ele não sabia quanto tempo ele iria ficar naquela situação. E ele fez aquilo que Deus havia pedido. Se preparou. Tudo que ele pôde fazer, ele fez. E eu termino com o meu último exemplo. Noé recebeu de Deus a informação do tamanho da coisa. O que ele poderia colocar ali dentro seria o que ele teria em mãos para sobreviver todo aquele tempo. Deus não diz para Noé que teria alguns pontos de reabastecimento durante o percurso. Deus falou: coloca tudo que você precisa aí dentro da arca, tudo. Muitas vezes nós falamos assim: Senhor, mas entende, eu não tenho nada. Deus pergunta: o que você tem em mãos? É isso que eu te dei. Imagina Noé conversando com Moisés. Eu às vezes gosto de fazer essas comparações, porque depois chegam os dois lá no céu, né? Aquele bate-papo entre um e outro. Noé deve chegar para Moisés e falar: rapaz, eu fiquei tão impressionado, você com aquela varinha lá me detonou o Egito, me conta essa história aí, como é que dá para vencer uma nação inteira com uma varinha daquele tamanho lá? Eu achei que você, tipo Kung Fu, né? Aquele negócio. Não foi nada disso. Só peguei minha varinha lá. Precisa ver o que Deus fez. Eu batia lá no mar e pronto. Tchuf, o mar abriu. Afogou um exército inteiro lá dentro. Não falar, esse negócio de afogar eu conheço bem. Fala de ficar sossegado, eu sei como é que funciona. Vou contar das outras coisas. E eu penso Moisés falando: mas Noé, cara, como é que você conseguiu fazer aquilo? Como é que você acreditou que Deus ia fazer? Eu pelo menos tinha um povo, eu sabia do povo lá, mas quando Deus falou para você que ia chover, não tinha nada de chuva na tua época, cara. Como é que era aquele negócio de... O que você fez, afinal de contas? Como é que você construiu aquele negócio daquele tamanho? Eu estava habituado lá com pirâmide, pedra, esses negócios assim, mas você construiu um barco. Se você olhar a vida desses homens e começar a pensar nas conversas deles, você perceber que todos eles tinham um padrão, foram homens de vitória. Eles usaram aquilo que Deus tinha colocado na mão deles, usaram de uma forma extremamente eficiente e fizeram o melhor daquilo que Deus tinha dado. Eles não se contentaram simplesmente em ir para o quarto e falar: vou orar até que Deus me dê uma revelação. Eles foram para a faculdade, se inscreveram em cursos, aprenderam a como fazer. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. As reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para que cumpramos as palavras desta lei. Tem muita gente chamando coisa não revelada, coisa que Deus já revelou. É simplesmente uma questão de ignorância. Deus se chama para uma vida de vitórias. Independente de onde você veio, independente da época da vida que você está, você tem uma oportunidade de pegar e fazer bem feito. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti pela vida de Noé, pelo fato dele ter se disposto diante de Ti, ter acreditado naquilo que nós não víamos, que ele não via, hoje nós vemos. E ele, por santo temor, fez, construiu, como diz a Tua palavra, aparelhou uma arca para a salvação da sua família e dos animais. Como nós somos gratos a Ti pelo exemplo de Noé, um homem fiel ao Senhor, fiel à Tua palavra, fiel e consistente em todas as coisas que ele fazia. Somos tão gratos a Ti, ó Deus, porque o Senhor é Deus que nos chama para uma vida de vitória e o Senhor nos dá o exemplo de Noé.
Pedimos para que aquelas coisas que nós temos em nossas mãos hoje, que nós venhamos a utilizá-las para o louvor da Tua glória. Possamos ser sábios em administrar o tempo que temos, os recursos que temos e as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Concede a cada um aqui a visão correta de quem o Senhor é e daquilo que o Senhor nos pede para fazer. Assim nós oramos pedindo e fazemos humildemente no nome de Jesus. Amém.